Gostaria nessa manhã de falar sobre bullying, mas existem diferentes tipos de bullying. O principal, os mais conhecidos são os bullying referentes a características físicas, intelectuais, preferências da pessoa, modo de se vestir, enfim, a parte física, ou mesmo relacionamentos sociais, grupos sociais. Mas um tipo de bullying que é bem complicado, bem difícil falar sobre ele, poucas pessoas têm coragem, justamente temendo reações de outras pessoas. É o bullying moral. É quando você maltrata, ofende ou até agride alguém por conta de algum erro que ela fez, que a pessoa cometeu no passado ou que ainda comete. Na semana passada houve o caso de uma jovem fã de determinada cantora secular que tinha uma preferência, tinha um estilo de vida contrário aos preceitos divinos, e foi muito humilhada por causa disso, foi muito maltratada, ridicularizada publicamente, e ela acabou se suicidando por causa disso. Gerou toda uma polêmica, gerou toda uma repercussão negativa, principalmente nas redes sociais. Então eu gostaria de falar a respeito de como devemos lidar com uma situação como essa, com uma pessoa do nosso convívio ou até uma pessoa desconhecida que cometeu, praticou ou ainda pratica alguma coisa errada, alguma prática contrária aos princípios cristãos. Como devemos lidar com uma pessoa dessas? Porque é uma passagem muito conhecida em que Jesus ele está ensinando aos discípulos no templo, bem de manhã, e de repente aparecem fariseus, aparecem doutores da lei com uma mulher, com certeza espancam a mulher, jogam a mulher no chão, e eles usam a lei de Moisés para justificar o apedrejamento dessa mulher. Mas na verdade eles estavam testando Jesus, porque se Jesus fosse a favor do apedrejamento, ele estaria contrariando a lei romana, que proíbe que criminosos sejam executados por não romanos. E se ele fosse contra, aí ele seria tido como uma pessoa que estava indo contra as leis de Moisés, contra as leis de Deus. Aí Jesus simplesmente falou: aquele que dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí, porque ele sabia, ele conhecia o coração das pessoas, ele conhece o coração das pessoas, e ele sabe quem tem autoridade para julgar, quem tem autoridade para estabelecer determinada sentença ou não. E ele sabia que aqueles doutores da lei estavam desqualificados como juízes, porque eles tinham pecados escondidos, eles tinham práticas contrárias à lei de Deus, tanto até mais que aquela mulher que estava ali. Aí eles começaram a sair um por um, e eu gostaria de citar aqui o final desse texto, está em João capítulo 8, versículos 10 e 11. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então ele disse a Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Aquelas pessoas que são favoráveis a determinadas práticas contrárias aos princípios cristãos, elas muitas vezes usam textos bíblicos como esse para justificar essas práticas, mas na verdade eles se esquecem do vá e não peques mais. Ou seja, Jesus não foi conivente, Jesus não acobertou aquela mulher, muito pelo contrário, ele absolveu, porque ele, olhando no coração daquela mulher, ele percebeu que a mulher estava arrependida, que ela reconhecia que tinha cometido um erro, um pecado, e que queria mudar. Só que as pessoas queriam julgá-la, condená-la, até executá-la, sem mesmo que ela tivesse um direito de defesa. Mas Jesus deu esse direito a ela, e ele a absolveu e permitiu que ela reconstruísse sua vida. Mas ao mesmo tempo ele disse no final: vá e não peques mais. Ou seja, a mulher estaria livre para refazer a vida dela, só que ela não deveria voltar às antigas práticas. Da mesma forma, a pessoa que
se arrepende de um erro, que tem um estilo de vida contrário à vontade de Deus, e ela se arrepende, ela tem que mudar, ela tem que se entregar nas mãos de Deus e permitir que Deus faça a mudança na vida dela. E ao mesmo tempo Deus exige uma contrapartida de que a pessoa se esforce, busque constantemente a Deus para ela não errar novamente, para ela não pecar novamente. E nesse caso, o que devemos fazer para lidar com situações como essa, para evitar o bullying moral? Primeiro, por mais certo que eu esteja e por mais errado que o outro esteja, jamais devo maltratar ninguém nem humilhar ninguém, muito menos agredir também. 2. Se eu tiver que repreender ou corrigir alguém, devo ter autoridade para isso. Ou seja, se eu tenho algum pecado oculto, se eu fiz alguma coisa errada, eu devo me arrepender diante de Deus, pedir perdão, dar o meu passo para que Deus me corrija, para que Deus me restaure. Porque se eu vou até alguém, maltrato, humilho, xingo, agrido, eu estou errado da mesma forma. Mas mesmo que eu tenha motivos para fazer uma coisa dessas, eu jamais devo fazer desta maneira, de uma maneira violenta. E como eu devo fazer então? Aqui vamos ao número 3 então. Quando eu tiver que repreender ou corrigir alguém, devo fazê-lo sempre discretamente e com amor, ou seja, jamais na frente dos outros. No máximo na frente dos pais, dos responsáveis, mas sempre procurando conversar somente eu e a pessoa, com amor, com calma, com respeito, mostrar para a pessoa que ela está errada, que ela precisa mudar. E quarto e último, antes de mostrar o que está errado, devo sempre ensinar o que é certo. Ou seja, só em último caso ir até a pessoa e mostrar para a pessoa, conversar com ela numa boa, sem palavrões, sem ofensas, sem humilhação, sem agressões, que ela está errada, que ela precisa mudar. E devo mostrar como é o procedimento dela. Por exemplo, se eu descubro que um filho meu, uma filha minha é homossexual, eu não devo humilhar a pessoa, maltratá-la, xingá-la, mas eu devo mostrar para ela, antes de conversar com ela, para falar para ela que ela está errada, eu preciso mostrar, ensiná-la, porque às vezes ela não sabe, às vezes fizeram a cabeça dela, encheram a cabeça dela de minhoca, e a pessoa não sabe mais o que é família, não sabe mais o que é ser homem, o que é ser mulher, o conceito cristão de família, porque Deus criou homem e mulher, qual foi o propósito de Deus de criar homem e mulher. Então a pessoa precisa reaprender isso para que ela se aceite como homem ou como mulher e seja feliz da maneira como Deus a criou. E para terminar, eu gostaria de citar o texto de Efésios capítulo 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra a carne, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, nós não devemos ter inimizade com ninguém. Nossos inimigos estão ao nosso redor, sim, mas são inimigos espirituais. Portanto, seres humanos, por piores que sejam, eles podem ser regenerados. E Deus quer nos usar para regenerar esses seres humanos. Deus quer nos usar para transformar vidas. E se temos que combater algum inimigo, esse inimigo é o diabo, esse inimigo são os anjos caídos. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Caso tenha gostado do vídeo, curta, compartilhe, comente. Se você não gostou também, comente, que eu poderei esclarecer dúvidas, poderei atender, responder questionamentos. E que Deus abençoe e o esclareça a respeito das verdades contidas na palavra de Deus. Muito obrigado.